bom dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Está no ar mais um programa Enigmas do Espaço. Hoje vamos enfocar um assunto de interesse de todos. Vamos falar sobre os ciclos da vida. De maneira, como disse, é o tema de interesse geral, posto que todos nós vivemos e atravessamos vários ciclos de nossas vidas, sem entender sequer porquê desses ciclos. Sabe-se que os ciclos de vida que atravessamos vêm a ser uma série de mudanças e alterações pelas quais os indivíduos de uma mesma espécie passam desde o nascimento até a sua morte. Tanto que os ciclos de vida englobam vários outros ciclos, como o ciclo reprodutivo e principalmente o ciclo de vida do ser humano, o que consideramos o grande ciclo, que é nascer e crescer, e tornar-se adulto e envelhecer. Muito embora poucos, quem sabe todos, percebam, mas cada ciclo tem a sua duração, o seu tempo, de maneira que os antigos, ao examinar a vida através desse viés, chegaram à conclusão sobre a necessidade de ser criada uma teoria, por eles chamada de teoria dos setênios, que acaba por dividir a nossa existência, a duração de nossas vidas, em ciclos de 7 em 7 anos. Os ciclos da vida, como tudo que existe dentro do universo, têm início e fim. É necessário que cada ciclo tenha a sua durabilidade para que o outro ciclo se abra, tendo em vista que não se pode negar que a vida é formada de ciclos, de sorte que o fechamento, o encerramento de um ciclo é sempre uma oportunidade de renascimento interior de cada ser. Muito embora a necessidade de datas determinadas, fixadas, afigurem-se desnecessárias pela faculdade do homem de renovar-se. Isso porque a vida do ser humano exige sempre uma constante renovação. Assim sendo, ao considerarmos que os ciclos da vida nada mais são do que as fases da vida do ser humano, temos que as principais fases da vida, ou etapa das nossas vidas, vêm a ser a infância, a adolescência, a vida adulta e, naturalmente, a velhice. Desde a mais tenra idade, quando ainda estamos na fase do ciclo da criança, de poucos anos, desprovida do espírito amadurecido, ingênuo, geralmente com idade inferior aos 10 anos, começamos a aprender e a cada ciclo se preparar para a mudança do ciclo da fase da etapa da vida. Naturalmente, isso colabora para que o homem, ao enfrentar o novo ciclo da vida, não o faça sem nenhuma base, desprovido de qualquer informação, desde que cada ciclo anterior, cada fase precedente, a cada etapa vencida, serve de sustentação e base para o novo ciclo que está se iniciando. Destarte, verificamos que, de acordo com as legais da evolução do ser humano, a vida humana se desenvolve em uma série de ciclos secundários, dentro dos ciclos primários acima elencados. E cada ciclo possui as suas próprias características, seus próprios desafios, que a própria evolução humana, seja física ou intelectual, necessita encontrar uma harmonia para que o ciclo que se vai viver não seja um ciclo de tristeza e péssimas recordações, pois fatalmente haverá de interferir no desenvolvimento do ciclo seguinte. Assim se comportando, claro que está que o homem, a cada ciclo, seja ele primário ou secundário, saberá administrar com galhardia as crises, as alegrias, obstáculos, bem como os aprendizados de cada ciclo. Fornecerá o mesmo, posto que estes sentimentos fazem parte da vida de todo ser humano
E a sabedoria e o conhecimento dos arquétipos do desenvolvimento humano possibilita um entendimento mais amplo das fases, das etapas, dos ciclos que passamos na vida. Impõe-se, sem muito se alugar, que o homem tem obrigatoriamente de conhecer cada um dos ciclos que começa a viver, visto que inúmeros ciclos existem e fazem parte de inúmeras etapas, inúmeros momentos, inúmeras fases da vida humana, decorrente tanto da evolução e do crescimento da vida intelectual e espiritual, como também no desenvolvimento da vida física corpórea, pois assim, conhecendo, como por exemplo, o ciclo em que o organismo humano se reproduz sexualmente, a fase em que a mente humana encontra mais facilidade de entender determinadas informações ou conhecimentos que o homem chega. O homem tem que saber pelo menos um mínimo de informação a respeito sobre as fases da vida, sob pena de ficar superado, e não acompanhar os ciclos, as fases, as etapas que se repetem diante de si. As principais etapas da vida humana são infância, adolescência, fase adulta e velhice. Há também as fases de transição entre as etapas da vida, a puberdade e juventude. Todos os seres vivos passam por duas etapas da vida: o nascimento, que é quando ela começa, e a morte, que é quando ela se encerra. Se o ser humano desconhecer essas fases, estará indicando retrocesso de desenvolvimento, que inegavelmente o misturará e o equiparará com alguém que merece percepção completamente desequilibrada. Não há necessidade de se aprofundar, mas temos que possuir um mínimo de sequer de conhecimento sobre os 3 primeiros ciclos, que compreendem a nossa fase de 0 a 21 anos, são determinados de setênios do corpo. É o ciclo do amadurecimento físico do corpo e também da formação da nossa personalidade. Os 3 ciclos seguintes, que vão de 21 a 42 anos, são conhecidos como setênios da alma. É a fase em que, superadas as experiências básicas da vida, nos inserimos na sociedade fazendo as escolhas, como casar ou não, trabalhar em uma área específica, conviver mais ou menos com alguém ou alguma situação específica. O que não pode é extremamente prejudicial para a própria evolução do homem é não ter um mínimo de informação de que os ciclos da vida são formados por acontecimentos que constroem a nossa história. Eles estão presentes em determinadas escolhas que fazemos durante o nosso percurso e sem este mínimo de conhecimento somos surpreendidos e ficamos desestruturados para vivermos o novo ciclo, a nova etapa que se inicia, a fase que começa a gerir as nossas vidas. Portanto, o homem, quando tem conhecimento sobre os seus ciclos de vida, suas etapas, que têm que ser vividas, as suas fases que têm que ultrapassar na vida, pelo menos um mínimo de visão e experiência a respeito, para ele, afigura-se, menos doloridas, as voltas que a vida dá, voltas, inclusive, com a apresentação de momentos surpreendentes e inesperados. Faço um pequeno parêntese para despertar nos amigos a necessidade ímpar do homem se conhecer no máximo que ele puder, amenizando as perguntas que até então se afiguram sem respostas, como: quem sou eu? De onde vim? Como vim? Para onde? E como vou? E outras. Digo que são perguntas que se afiguravam sem respostas, por uma simples razão. O livro extremamente cultural, que sempre recomendo aos amigos, de título Universo em Desencanto, tem como base de sustentação justamente fazer
com que o homem se conheça, saiba quem ele é e, via de consequência, encontre as respostas para as perguntas acima. Partindo desse princípio, amigos, claro que está que o homem se conhecendo, ele saberá melhor do que ninguém e com profunda lógica e sustentação quais os ciclos de vida que se aproximam, quais as fases da vida que está vivendo e como nelas se comportar, qual a etapa da vida que está superando e que aprender dessa etapa para ser utilizada com proveito na próxima etapa que se aproxima. Portanto, amigos, leiam essa obra genial, Universo em Desencanto, para que os mistérios e as interrogações dos ciclos da vida, que indubitavelmente o homem terá que viver, terá que suplantar, terá que superar e conhecer, sejam todos conhecidos e solucionados pelo próprio homem no decorrer da sua própria vida neste planeta. Ninguém pode negar que, abre aspas, a vida é cheia de altos e baixos. Em determinados momentos estamos felizes, nos sentindo realizados com o trabalho dos nossos amigos e familiares e nos mais diversos aspectos da nossa existência. Em outros, somos colocados diante de desafios e adversidades que nos deixam perdidos, sem saber que direção tomar, como solucionar tais problemas. E, geralmente, nos vemos diante dessa última situação, a tendência é a sempre apontar os dedos na tentativa de encontrar culpados que nos fizeram chegar a tal ponto. Se existe alguém em quem colocamos a culpa pelos problemas enfrentados em nosso dia a dia, ou é o chefe que não nos compreende, ou um dos nossos familiares que nos incomoda com frequência, ou um amigo que se recusa a ajudar em determinada questão, e por aí vai, fecha aspas. Assim sendo, procure se conhecer, porque como prelecionava o templo de Delfos, na antiga Grécia, conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. E o livro Universo em Desencanto lhe revela a forma, o caminho, a sabedoria necessários e únicos para que o homem se conheça. E o homem, quando se conhecer, ele dominará os ciclos, as fases, as etapas e as voltas que a vida dá. Muito bem, meus amigos, estamos encerrando mais um programa Enigmas do Espaço. Espero que tenham gostado do tema abordado hoje e, como sempre, me coloco à inteira disposição para esclarecer o que aqui foi abordado. Os canais que eu sempre anuncio, Marcelo de Figueiredo Ramos, @gmail.com, e no WhatsApp, DDD 51 996 14 10 41, ou em qualquer lugar que nós nos encontremos. Desejo-vos um ótimo final de semana e um forte abraço, meus amigos.